Meus irmãos e irmãs, boa noite. Vamos ficar em pé? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês a abrirem comigo a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3. Eu queria pedir aos irmãos que nós pudéssemos, por favor, preencher as cadeiras, que nós pudéssemos ficar mais próximos possível, que você, por caridade, nos ajude a preencher as cadeiras aqui, para ficarmos mais juntos. Agradeço pela caridade. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Assim diz a palavra de Deus: sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Amém? Amém. Coloque a sua Bíblia no banco. Vamos iniciar essa noite de louvor, de adoração, de pregação da palavra, adorando a Deus, porque Ele é digno. Levante os teus braços, feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para mais uma segunda-feira de ministração da Tua Palavra aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido nesse itinerário espiritual, que é o seminário de vida no Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos falou a respeito da semeadura da Tua Palavra, nos falou a respeito da expectativa que tem que estar no nosso coração para recebermos o Espírito Santo. Falou o Senhor também a respeito do amor imenso que o Senhor deposita sobre cada um de nós. O Senhor nos falou a respeito do pecado. O Senhor nos falou a respeito da salvação em Cristo. O Senhor nos falou a respeito da fé, da conversão. O Senhor nos falou do seu senhorio. O Senhor nos trouxe cura. O Senhor nos batizou com o seu Espírito. E nós viemos aqui hoje, Jesus, manifestar a fé em Ti, elevar a Ti a nossa voz e os nossos corações, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Professamos uma única e mesma fé em toda a terra. Professamos um só batismo. Nós manifestamos hoje, Jesus, a unidade dos Teus discípulos. Levante as Tuas mãos e comece a agradecer a Deus com suas palavras. Obrigado. Comece a dizer: eu Te louvo, eu Te agradeço, porque até aqui o Senhor me conduziu. Até aqui o Senhor me trouxe. Você tem que fazer a sua oração. Comece a agradecer. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez nesse seminário. Diga para Ele o que Ele já fez. Senhor Jesus, que conta já para Ele germinar. em forma de gratidão. Jesus. Engrandeça Obrigado por este amor derramado a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos amado tanto, Jesus, nós. O Senhor tem nos em cada segunda-feira, em cada dia. Obrigado, Senhor, a Tua mão. Obrigado por Tua mão estar sobre nós. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Tu és maravilhoso. Louvado seja, Tu és santo, Nós santo. estamos aqui, Jesus, em Tua presença. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus derrubou o muro da inimizade, fazendo de dois povos um único povo. A obra do Messias é a obra da nossa unidade. Nós estávamos separados uns dos outros pelo pecado, mas Ele derrubou o muro e nós somos um agora. Nós somos um. O véu caiu e eu e você somos um.
em Cristo Jesus. Diga para quem está perto de você: nós somos um em Cristo Jesus. Você é minha irmã, você é meu irmão em Cristo Jesus. Porque o véu caiu, o sangue de Jesus derrubou o muro que nos separava. Nós somos um. Vamos cantar Jesus em tua presença. Nós nos reunimos aqui. Solta a sua voz, você já conhece a canção. Cante com todo o seu coração, amém? Jesus em tua presença. Solte a voz. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, Senhor. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Força, homem, só para te adorar. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aplaudir o nome de Jesus. Com força. Nós te adoramos, Jesus. Te aplaudimos, te adoramos. Todo o nosso coração. Amém. Convido você, já que nós saudamos o Senhor, a saudar a pessoa que está na sua direita e na sua esquerda, desejando a ela a paz nessa noite. Deus abençoe. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Todo mundo cantando junto, bem forte, vem louvar, Vem, vem louvar, encher esse lugar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do com a Senhor. glória do Senhor. Quando Deus envia o teu Espírito, Deus envia o teu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor, cantar o seu louvor, seu amor em cada seu coração, amor em cada coração, nos garante a nos paz garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. cantar o seu louvor. Cante forte ao Senhor. Cante forte ao Vem Senhor. louvar, Vem, vem louvar, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher este lugar. encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Só nas nossas vozes bem alto, vem louvar. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, Encher este lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. nas palmas, é tão bom estar neste lugar. É tão bom estar neste lugar De alegria e de paz, alegria e paz, e nos faz cantar o seu louvor. eu também sou templo do Eu Senhor. também sou templo do Senhor, E o meu coração e o meu coração vai cantar pra para sempre o seu louvor. pra sempre o seu louvor. Cante forte ao Senhor. Cante forte ao Vem Senhor. louvar, Vem, vem louvar, encher este lugar, encher esse lugar de glória, encher
encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Mais uma vez, vem louvar. Vem louvar, encher esse lugar de glória, Encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Temos uma grande salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Nós temos hoje, irmãos, nosso tempo de partilha agora. Nós vamos, como de costume, nos organizar em grupos. Eu digo, se os irmãos acharem que está muito frio lá fora, podem ficar aqui por dentro, só se organizem. Se não, o pessoal é corajoso e quer ir lá para fora, pode também, não tem problema nenhum. Grupo 1, onde está? Glória a Deus. Podem ir se reunindo, irmãos, onde vocês preferirem, sem problema nenhum. Grupo 2, cadê o grupo 2? Marisa, glória a Deus. Grupo 3, vocês escolhem. Grupo 4, glória a Deus. Grupo 5, cadê o grupo 5? Cris. Grupo 6, cadê o grupo 6? 7, cadê o grupo 7? Quem é que tá coordenando o grupo 7? Está aqui, 7. Grupo 8. Cadê o grupo 9? 9. Grupo 10. Grupo 10, maravilha. Grupo 9. Cadê o grupo 9? O Ari pediu para acho que uma irmã ajudar coordenando o grupo. Quem é? Do grupo 9. Maravilha. Lu, por favor. Perfeito.
Irmãos, vamos finalizando e voltando para os nossos lugares. Recebi? Eu também. Nossa. Dá pra ver aqui, não? Sem pressão, né, Bruno? Eu confio em você, ele não saiu. Tipo, né? Aí para de usar todo o microfone só confiou, né? Aí, no information. Eu não tava enxergando direito. Bruno, se acontecer isso aí, você precisa ficar mexendo Isso, na boca. O meu também falhou. Falhou. Não deu pânico. Vamos voltando rapidinho, irmãos. Acelerando. Vamos voltando com agilidade. Amém. Vamos voltando, irmãos. Amém. Vai ficando de pé. De pé. Vamos preparar nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Senhor, nós te pedimos o teu Espírito nesta noite. Nosso coração está aberto. Iniciamos essa noite unidade, proclamando, Senhor, que há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Nós temos recebido um novo coração, Senhor. Um coração que se derrama como dom teu para o outro. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Neste novo coração, Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. pregador dessa noite, em nome de Cristo, Tássio do Coutinho, Natal, nosso irmão. Queria que você estendesse a sua mão em direção ao nosso irmão. Vamos rezar juntos. Senhor Deus,
Pedimos nessa hora, Senhor, o Senhor revista de autoridade, Jesus, que o Senhor derrame o seu Espírito para essa missão, para a pregação desta noite, para a pregação, Senhor, que o teu filho vai fazer agora, para cada uma Manifesta missão, através da vida deste Senhor, nos dá uma Senhor, a tua unção, vontade, um derramamento. Por isso, derrama agora, Jesus, o teu Espírito, reveste o teu filho de autoridade, para que ele possa ser mais uma vez instrumento teu. Confirma o chamado, os dons, os ministérios na vida do teu filho e usa-o, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós, enquanto oramos pelo teu filho, para que possamos nós, Senhor, abrir nossos ouvidos espirituais, sobretudo, para que nosso coração seja de fato terreno fértil. Derrama teu Espírito. Virgem Santíssima, pedimos a tua intercessão pela vida do teu filho. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Alegria estar com vocês nesse seminário de vida no Espírito, que é uma das atividades mais tradicionais e mais antigas da renovação carismática para iniciação, para começo, para propagação da experiência do batismo no Espírito Santo. Eu sou Tatá, sou lá de Minas Gerais, da Diocese de Pouso Alegre, moro em Itajubá, mas trabalho na Diocese de Pouso Alegre há um certo tempo. Participo da renovação carismática desde fevereiro de 1971. Já faz um pouco de tempo. Sou desde o começo da renovação ainda, dos primeiros congressos e tudo mais. E para mim foi uma alegria quando o Padre Eduardo me convidou para estar com vocês nesse seminário. Eu chamo o Padre Eduardo de 01, porque as coisas começaram com ele, então eu sempre chamei de 01. Então, para mim, foi uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse seminário. Daqui a pouco ele está aqui, né? E o meu tema é falar sobre a vida de comunidade, a vida fraterna. Esse é o tema que eu vou tratar com vocês. Eu queria começar com um texto do Evangelho de João. Nós podemos tomar o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 2. É de João, capítulo 15, versículo 12. Desculpe. O texto diz assim: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. São João vai chamar na sua carta, vai chamar esse mandamento de novo mandamento. É interessante, por que novo mandamento? Já que o Velho Testamento já dizia isso, que era necessário a gente se amar, fazer a parte da lei, amar-nos como nós nos amamos. Esse era o critério, amar o outro como você se ama. Esse era o critério da lei. E Jesus Cristo veio agora introduzir uma nova realidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, o critério de amor uns aos outros é o amor de Jesus Cristo, é o amor que Ele tem por nós. Por que Ele estabelece isso? Isso para concluir a obra da redenção. Porque o desejo de Deus é que o homem se reconcilie com Ele, Deus, e se reconcilie entre os homens, entre os próprios homens. Porque a realidade do pecado fez com que o homem se afastasse de Deus e, de uma certa maneira, se tornasse inimigo de Deus. Sem reconciliação, sem relação, sem esse estar na presença de Deus e se relacionar com Ele. E a reconciliação ou a redenção é fazer com que o homem volte novamente a esse relacionamento com Deus, essa reconciliação com Deus. Mas o pecado não só separou o homem de Deus, mas também separou o homem do homem. Se nós lermos a narrativa do livro do Gênesis, nos seus 12 primeiros capítulos, nós vamos ver que o pecado, além de colocar o homem para fora da relação com Deus, que significa a expulsão do paraíso, também colocou o homem contra o próprio homem, a partir dentro da própria família, quando Caim mata Abel.
há uma separação dos irmãos. E depois nós vamos ter a narrativa de Babel, quando o homem tenta construir uma nação, uma civilização, uma sociedade sem Deus, uma sociedade voltada somente para o seu próprio nome. Nós temos a confusão das línguas, o homem não se entende mais. Portanto, a obra de Deus era uma obra de reconciliação de Deus com ele. E isso é por iniciativa de Deus. E a reconciliação dos homens entre si. Havia necessidade que o homem também se reconciliasse entre si. E essa reconciliação se estabelece aqui, dos homens se estabelece aqui. Deus envia seu Filho, ele assume a nossa natureza e nos reconcilia na sua própria natureza com o Pai. Porque ele é Filho e é Deus. Então, ele reconcilia na sua própria encarnação, na sua própria obediência, ele reconcilia o homem com Deus. E agora a necessidade do homem se reconciliar entre si. E essa reconciliação entre si se dá pelo amor mútuo, um amar o outro. Porque o amor supõe perdão, o amor supõe paciência, o amor supõe acreditar no outro, o amor supõe todas as coisas que nos fazem próximo do outro. Portanto, essa reconciliação do homem com o homem se daria pelo amor mútuo, amai-vos uns aos outros. Mas só que precisávamos ter uma medida desse amor. Que seria essa medida? Qual seria a medida desse amor? A medida desse amor que nos reconcilia entre nós é o amor que Cristo tem por nós. E qual que é esse amor que Cristo tem por nós? O amor que Cristo tem por nós é o amor primeiro. O amor primeiro. Ele nos amou primeiro. Só pode existir amor de Deus em nós se nós formos capazes de amar primeiro. E o que é amar primeiro? É tomar a iniciativa do amor. Porque, na realidade, nós muitas vezes amamos na medida em que nós somos amados. Por isso o amor de Deus é verdadeiro, porque o amor de Deus é um amor primeiro. Quando nós dizemos que amamos a Deus, na realidade nós estamos realizando um ato de justiça, porque Deus já nos amou. Portanto, amar a Deus é uma justiça em relação a Deus. Já que nos amou, eu retribuo o amor a Ele. Mas o amor com os irmãos, não. O amor com os irmãos pode ser um amor semelhante ao amor de Deus, porque eu tenho a capacidade, tenho a possibilidade de amar o outro primeiro, antes que ele me ame. É isso que Deus fez conosco, e esse amor de Deus é manifestado claramente em Jesus Cristo. Portanto, o amor que nós devemos ter um com os outros, primeiro, é o amor primeiro. Esse é o amor primeiro. Segundo, o amor que Cristo teve por nós é o amor até o fim. O que é amar até o fim? É amar apesar de. Sem as condições, sem exigir recompensa. Amar até o fim é dar até a própria vida. Entregar a própria vida ao outro, para que o outro se realize, para que o outro seja feliz, para que o outro possa amar até o fim. E é uma outra coisa também que nós temos muitas dificuldades de amar até o fim. Porque parece que de vez em quando o amor termina antes da nossa vida, o amor deveria terminar depois da nossa vida, aliás, o amor não termina. Amar até o fim. Terceira característica do amor de Jesus por nós, dar a vida. Dar a vida. Dar a vida por aquele que ama. E o que é dar a vida? Dar a vida é dedicação, é o tempo e todas essas coisas. Dar a vida, literalmente, por aquele que nós amamos. E uma quarta característica do amor de Jesus Cristo para nós. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos, diz São Paulo. Portanto, esse amor que ele exige de nós é um amor aos inimigos, é amar os inimigos. Gente, isso é complicado. Muito complicado, porque em nenhuma religião do Oriente ou as antigas existe essa questão de amar o inimigo. O que é amar o inimigo? Amar o inimigo é desejar o bem àquele que deseja o mal. É pagar o mal com o bem que fazemos a ele. É dar a vida por aquele que nos odeia. É perdoar aquele que nos ofendeu. É tomar a iniciativa da reconciliação com quem nos ofendeu. Amar o inimigo. Amar o inimigo é amar aquele vizinho chato que fica te importunando e que você tem vontade que ele desapareça nos quintos. É amar aquele sujeito que toma a sua vaga
no estacionamento, quando você está preparadinho para estacionar, vem um sujeito e vup, está na sua frente, aí você fala, reage de maneira do amor de Deus. Bendito seja você que tomou o meu lugar, abençoado seja você, sua família e sua mãe, porque você tomou o meu lugar. É assim que a gente fala. Não é assim que a gente fala? Amar o inimigo. O inimigo é aquele que se coloca contra nós por qualquer motivo. E essa pessoa que se coloca a nós por qualquer motivo é uma pessoa que deve ser amada. E não deve ser recebida com aquilo que ela nos fez, porque amar os inimigos é desejar o bem, é pagar esse mal com o bem. E esse mandamento fala sobre isso, fala que nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. E aqui existe um outro elemento muito importante, porque ele fala, amai-vos uns aos outros. Portanto, para que esse amor, semelhante ao amor que Jesus Cristo tem por nós, seja possível na nossa vida, é necessário o outro. Sem o outro, esse amor não existe. Porque ninguém ama a si mesmo, absolutamente. Porque isso é egoísmo. Essa é a razão de Deus ser trindade. Deus é amor porque Ele é trindade. Porque o Pai ama o outro diferente dele, embora seja Deus também, que é o seu Filho. E o seu Filho, que é o outro em relação a Deus, que é Deus também, Deus Pai, é Deus também, mas Ele ama porque é um outro. E esse amor de um pelo outro é o Espírito Santo. E por isso Deus é amor. Porque existe uma relação amorosa entre pessoas. Portanto, para que esse amor de Deus esteja em nosso coração, para que esse amor com o qual Jesus Cristo nos ama seja possível, é necessário o outro. Por isso, amai-vos uns aos outros. Porque senão esse amor necessário em nossa vida não poderia existir. Esse amor que é amar até o fim, que é amar primeiro, amar até a morte, amar os inimigos, só é possível existir em nós na medida em que o outro, que é objeto do meu amor, exista também na minha vida. Portanto, para que o amor de Deus seja possível, é necessário o outro. Então, agradeça esse outro que está sentado do seu lado aí. Fala assim, muito obrigado, porque por você eu posso sentir o amor de Deus. Agora veja, como é possível amar uns aos outros como Jesus Cristo, com esse amor? Com a nossa própria força? Não. Nós não temos força suficiente para ultrapassar essas barreiras todas. É necessário que o próprio Deus nos socorra nisso, já que é seu projeto, que a gente seja reconciliado com Ele e que a gente seja reconciliado entre nós pelo amor. Então, é necessário o auxílio de Deus para nós. É muito simples a gente entender isso. Vamos supor que o Fernando, que está aqui na coordenação, me deva R$1 milhão. Tá bom, 1 milhão ou quer mais? Vamos botar um pouquinho mais. 10 milhões de reais. 10, né? 10, porque assim ajuda bem aqui a associação também. Então, o Fernando me deve 10 milhões. O Fernando, você pode me pagar? Não, não pode pagar. Então, o Fernando não pode me pagar. Então, como é que o Fernando vai saldar essa dívida comigo? Ele é um sujeito honesto, fica atrapalhado toda vez que encontra comigo, não sabe como vai fazer, se desvia, fica constrangido, a qualquer momento eu posso querer cobrar, e eu também fico constrangido, porque eu não quero cobrar o Fernando, mas essa situação dele ficar devendo para mim, fica complicada a minha relação com ele, então eu preciso resolver isso. Como eu sou um sujeito muito rico, já que eu emprestei 10 milhões para ele, é porque eu tenho mais. Então, eu dou 10 milhões para o Fernando. E agora o Fernando tem 10 milhões. Agora ele pode me pagar. Ok? Se ele não me pagar, é porque ele é desonesto. Mas ele tendo 10 milhões, ele pode me pagar. Com os 10 milhões que eu dei para ele. Veja, Deus nos fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse amor de Deus por nós é impossível, porque é o amor de Deus por nós. Então, o que Deus faz? Nos dá o seu amor, para que a gente, com o amor dele, nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Entende? E como é que ele faz isso? Para nos dar o amor dele, para que a gente nos ame uns aos outros como ele nos amou. Derramando o seu Espírito Santo.
sobre nós. Tome aí a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 5, no versículo 5. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Acharam? Leiam comigo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De novo, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo nos é dado porque ele é o amor de Deus. E uma vez dado a nós esse amor, que é o Espírito Santo, nós temos capacidade de realizar o mandato de Deus, que é nos amar uns aos outros como ele nos amou. Portanto, nós somos indesculpáveis em relação a amar o outro. Falar que eu não consigo amar aquele vizinho chato, como é que você não consegue amar aquele vizinho chato se o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado? Como é que você não pode perdoar aquele sujeito que te ofendeu publicamente, te humilhou publicamente? Como é que você não pode amar aquele sujeito porque o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que foi dado? Como é que você não pode perdoar aquele sujeito que te fraudou, que te roubou, que te enganou? Como é que você não pode amar ele se o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que não foi dado? Portanto, nós nos tornamos indesculpáveis em relação ao amor. Porque o Espírito Santo foi derramado em nosso coração para que a gente ame uns aos outros, como ele nos amou. Esse é o projeto de Deus, para que a gente viva em amor com ele e para que a gente viva em amor entre nós. E quando é que esse Espírito Santo foi derramado? Quando que ele começou a ser derramado para possibilitar a realização do plano de Deus para nós? Aí nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando que ele começa a ser derramado? No dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes, senão o derramamento do Espírito Santo? E o que é o derramamento do Espírito Santo, senão o amor de Deus que nos é dado, que é derramado em nosso coração? Portanto, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele produz alguns efeitos. Esse amor de Deus derramado sobre nós, que começou a ser derramado sobre nós no dia de Pentecostes, ele produz alguns efeitos. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo é uma experiência muito clara. A descrição que São Lucas dá em Atos 2 é muito clara. Ruído como de um vento, línguas como de fogo, e se repartiram. E há uma experiência desse derramamento do Espírito, uma experiência muito clara, que as pessoas podem ver e ouvir. Tanto é que Pedro, quando começa a pregar, ele vai falar, olha, o que está acontecendo é que essas pessoas estão bêbadas, porque eles imaginavam que eles estavam bêbados. O bêbado está fora de si, porque eles estavam fora de si por causa de uma embriaguez qualquer. E Pedro vai falar, não, eles não estão bêbados de vinho doce. O que acontece é que o Espírito Santo foi dado, como vocês podem ver e ouvir. Portanto, existe uma experiência visível do derramamento desse Espírito Santo. Esse é o primeiro elemento do Pentecostes. O Espírito é dado de uma maneira visível, para que realizasse aquilo que Deus quer para a nossa vida. Depois existe um outro elemento do Pentecostes, que é a pregação de Pedro. Pedro começa a pregar e a testemunhar o senhorio de Jesus, porque impulsionado pelo Espírito Santo, nós somos levados a testemunhar o senhorio de Jesus. Pedro vai pregar isso, né? Esse Cristo que vocês mataram, Deus o constituiu Senhor. O constituiu Senhor. Ele anuncia o Evangelho. E as pessoas que escutaram esse Evangelho são tocadas em seu coração, têm seus corações trespassados. E Pedro vai estabelecer o critério fundamental para o reino, que é a conversão. Então, se você quer entrar no reino, se você quer experimentar isso que experimentamos, se você quer ter esse amor de Deus no seu coração como nós temos, vocês têm que confessar os seus pecados, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que se converter. E aí vocês vão receber esse Espírito Santo. E esse é o segundo sinal, a pregação.
o testemunho, a mudança de vida daqueles que escutam o Evangelho. E aí tem um terceiro elemento que aparece aqui, que é resultado desse amor de Deus derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo. No capítulo 2, no versículo 42 do Atos dos Apóstolos, aparece aquilo que nós chamamos de comunidade cristã, que é onde nós devemos viver. Como eu dizia no começo, essa pessoa que está do seu lado, ela possibilita existir entre nós o amor de Deus, porque esse amor de Deus derramado em nosso coração exige o outro para que eu possa amá-lo, para que eu possa demonstrar esse amor, para que esse amor exista verdadeiramente em mim. Então, o Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes realiza essa possibilidade, nos dá a capacidade de amar como Ele nos amou e nos dá também o irmão para que a gente possa amá-lo com o amor que Ele nos amou. E forma, então, a comunidade cristã, que é o resultado do derramamento do Espírito Santo e a conclusão da obra salvífica de Jesus Cristo, que com o derramamento do Espírito Santo restabelece aquele estado natural que o homem tinha antes do seu pecado, que era viver reconciliado com Deus, reconciliado com o outro, vivendo a unidade, aquilo que a comunidade cristã deve expressar. Porque a comunidade cristã deve expressar aquele estado original do homem, o estado de reconciliação com Deus, de unidade com Deus e de comunhão entre os irmãos, que foi destruído pelo pecado. Por isso Jesus Cristo vai rezar ao final do seu ministério, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai pedir como grande graça de seu sacrifício, de sua glorificação, que é o seu sacrifício, a unidade entre nós os irmãos. E essa unidade, esse amor mútuo, esse amor como dele, só é possível a partir do derramamento do Espírito Santo. Por isso, quando o Espírito Santo é derramado, se forma também a comunidade cristã, porque é o espaço, é a realidade que nós devemos viver esse projeto de Deus. Daí, os irmãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossavam-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam as refeições com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. O Espírito Santo derramado para realizar esse projeto de Deus, para que nós tivéssemos condições de cumprir um mandamento maior, que é amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. O resultado desse amor mútuo, o resultado desse derramamento do Espírito Santo é a constituição da comunidade cristã, que é o espaço que nós devemos viver. E na medida em que nós, cristãos, vivemos como o mandamento nos manda, como é o desejo de Jesus Cristo, o mundo vai sendo transformado, porque todos, eles eram estimados por todo o povo, e o Senhor acrescentava o seu número mais pessoas que eram salvas, ou seja, a comunidade cristã crescia pelo testemunho de comunhão, de amor, de fraternidade, da caridade que existia entre os cristãos. Vejam, hoje se olharmos para a sociedade que nós estamos vivendo, será que a gente distingue aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos? Será que nós distinguimos? Se um marciano vier aí dos estrangeiros, dos espaços, e olhar assim o Brasil e pode falar assim, aquele ali é cristão, aquele lá não é, esse grupinho aqui é cristão, aquele lá não é. Será que teria condição de distinguir pela nossa vida e pelo nosso relacionamento que nós somos cristãos? O que adianta esses projetos todos de justiça social, de repartição de bens ou de receitas ou de rendas, se a possibilidade de desaparecer com os pobres está na partilha de nossos bens? Porque nós que somos portadores do Espírito Santo e somos chamados a amar uns aos outros como Deus nos amou, como Jesus nos amou, quando alguém nos pede um favor ou quando alguém nos pede alguma coisa, nós damos o que sobra. Nós não partilhamos aquilo que é supérfluo. Nós estamos entrando no frio. Todas as blusas que você tem no seu armário
você as usa? Por que aquela que você não usa não está no corpo de alguém que está passando frio? Que muitas vezes pode estar sentado do teu lado na missa, onde você comunga do corpo do Senhor. Será que todos os sapatos que você tem na sapateira são necessários para 2 pés? Por que aquele que você não usa desde o ano passado não está nos pés daquele que passa frio? E muitas vezes essa pessoa está do seu lado, no seu trabalho. Entende? Parece que o amor de Deus que nos foi dado, e nos foi dado para que a gente viva em comunidade, parece que ele não surte efeito. Porque nós continuamos vivendo como fôssemos os únicos. E aquele outro que está ao meu lado, que deve ser objeto do meu amor, esse amor que Deus nos deu e que morreu para nos dar esse amor, que é o Espírito Santo derramado nos nossos corações, parece que esse Espírito Santo que começa a se derramar no dia de Pentecostes, parece que ele não tem efeito em nossa vida. E por isso continuam existindo necessitados entre nós. Que nenhum programa de distribuição de rendas, que nenhum programa vai resolver. Vai resolver na medida que nós, os cristãos batizados, portadores do Espírito Santo, que queremos cumprir esse mandamento de amar-nos uns aos outros como Deus nos amou, e por isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo, quando nós começamos a viver essa realidade que nós professamos em nossa fé. Quando começamos a viver a realidade que nós comungamos. Quando começamos a viver verdadeiramente e radicalmente a nossa fé. Aí vai se estabelecer aquilo que é o testemunho profético para o mundo de hoje, que é a comunidade cristã. E na medida em que olharem para nós, e na medida em que virem que entre nós não existe necessitados, e na medida que virem que entre nós existe realmente um amor fraterno, as pessoas vão querer viver a vida que nós vivemos. E essa é a melhor maneira de evangelizar o mundo. Não são grandes programas. Jesus Cristo mandou a gente anunciar o Evangelho e mandou que nós vivêssemos em comunidade. Porque esse é o maior testemunho que convence essa realidade humana que nós temos hoje, de egoísmo, de fechamento em si mesmo, de pouco se importar com o outro. O que dissolveu o Império Romano, o que destruiu a cultura pagã, foi exatamente a vida das pequenas comunidades cristãs, onde senhores e escravos conviviam, onde os pobres eram acolhidos na mesa, onde aqueles que eram necessitados eram atendidos. E o povo, olhando isso, se admirava de como eles viviam. Tertuliano vai falar, vejam como se amam. E isso fazia com que eles, aqueles que estavam fora, quisessem estar dentro, quisessem experimentar também esse mesmo amor, que nos faz felizes. Não só aquele que nós amamos, mas a nós também, que somos quem ama, os amantes, vamos dizer assim. Também somos felizes na medida que nós amamos. E esse amor é concreto, é amor concreto. Nós falamos de vender os bens. Hoje em dia é muito complicado, nós vivemos todos juntos numa mesma casa e tal, mas como nós podemos partilhar nossos dons? Eu falava com o Fernando hoje ainda. Muitas vezes nós estamos num grupo de oração, ou na missa, ou num grupo de amigos, e temos nossos dons. Os médicos, por que uma vez por semana não dão consulta de graça para aqueles que frequentam o grupo de oração? As professoras aposentadas, por que não fazem um cursinho de reforço para os meninos que precisam na escola melhorar de nota? As mães que já estão aposentadas, por que não oferecem seu serviço de tomar conta das crianças para que as outras mães que precisam trabalhar possam trabalhar e não tem creche para deixar as crianças? Por que nós não podemos distribuir essas coisas? Muitas vezes ficamos em casa a tarde inteira assistindo Vale a Pena Ver de Novo, quando eu poderia estar fazendo alguma coisa para algum enfermo que dá do meu grupo de oração, passar a tarde com ele, para que a filha ou a mulher possa fazer alguma coisa, já que ela não pode mais fazer, porque está dedicada quase tempo integral ao marido que está na cama. Por que nós não podemos tomar conta? Nós imaginamos as grandes obras, quando na realidade o amor é feito aqui, na pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que Deus lhe deu para que o amor exista em você,
e existindo em você, possa existir no outro, e dessa maneira nós sermos felizes porque amamos, cumprindo aquilo que Deus quer. Porque o que Deus quer na nossa vida é o que é de melhor para nós. Deus nos quer o mal, Deus nos quer o bem. Portanto, amar uns aos outros como Ele nos amou é o que vai nos fazer felizes. E só podemos amar os outros como Ele nos amou na medida que o Espírito Santo estiver em nós e o Espírito Santo nos conduz à vida de comunidade cristã. Portanto, somente na comunidade cristã um cristão pode ser feliz. Um cristão pode ser feliz. E essa comunidade cristã se caracteriza não só pela doutrina, pela perseverança na doutrina, como aqui diz, não só na perseverança da comunhão fraterna, no convívio, não só na fração do pão, e aqui tem uma referência muito clara à liturgia eucarística, não só na vida de oração, e aqui podemos falar nos grupos de oração, não só nessa perseverança, a comunidade cristã se concretiza também nesse partilhar os dons uns com os outros. Isso que nós podemos fazer. E nós podemos fazer com o pouco que nós temos. Com o pouco que nós temos. Com o nosso tempo. Com aquilo que nós possuímos, que está sobrando em nossa casa. Abrir o nosso coração para essa realidade. E isso vai fazer diferença. Porque o mundo de hoje está muito egoísta. O mundo de hoje só pensa em si. E nós somos chamados a pensar diferente, nós os cristãos. Porque o mandamento é esse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus Cristo não pensou nele em primeiro, pensou em nós em primeiro lugar. Por isso ele assumiu nossa natureza e se sacrificou por nós, morrendo na cruz, para que nós tivéssemos a possibilidade de nos reconciliar com Deus e nos reconciliar com os irmãos, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a comunidade cristã se caracteriza por isso, por professar uma única fé, por estar vivendo em fraternidade. E aqui essa questão de viver em fraternidade é uma coisa muito interessante. Esses dias eu estava observando. Nós vamos à missa, que é a grande oração, é a oração litúrgica e é o sacrifício. Nós vamos à missa e muitas vezes, se nós não tivermos já amigos que frequentam a missa conosco, nós não fazemos amigos na missa. Nós saímos do mesmo tamanho que nós entramos. Professamos a mesma fé e comungamos o mesmo corpo. E saímos da missa, muitas vezes, eu comentava também isso com o Fernando hoje ainda. Ou do grupo de oração, a gente sai do grupo de oração, ou da missa, no carro sozinho, e outras pessoas mais idosas, e mesmo com a chuva, nós somos incapazes de parar e dar uma carona, porque eu não conheço. Porque eu não sei quem é. Parece que nós perdemos esse senso comunitário, essa fraternidade. Nós professamos a fé católica, professamos a nossa fé em Jesus Cristo, e muitas vezes nossos amigos são inimigos de Deus. Se nós vamos convidar alguém para fazer um churrasco conosco, ou ir para a praia, ou ir divertir, ou assistir um jogo de futebol onde o Corinthians perca, aliás, perdeu esse fim de semana, né? Meu time é o Botafogo, viu, gente? Eu trouxe para o time do Carioca e meu Botafogo empatou. Mas quem que nós convidamos para conviver conosco? São as pessoas que participam da mesma fé? São pessoas que têm a mesma vivência que nós temos em relação de fé? Que fraternidade é essa que nós temos? Parece que a nossa fé e a nossa religião é uma coisa, e a nossa vida social é outra coisa. Porque parece que a nossa fé, ela não interfere no nosso relacionamento, quando deveria. Porque o amor de Deus foi nos dado para que a gente se ame verdadeiramente uns aos outros, para que a nossa vida de amor fraterno seja sinal para o mundo, seja sinal para aqueles que querem encontrar um sentido em sua vida. Portanto, a comunidade cristã é o final do projeto de Deus. Não é o começo, é o final do projeto de Deus. Todas as coisas que Deus fez, desde o pecado de Adão, foi para reconstruir a comunidade cristã, que se perdeu no pecado. Inclusive, a história do povo de Israel, o povo de Deus, é figura dessa comunidade.
Por que a comunidade é o fim do projeto de Deus? Porque a comunidade é o sinal mais perfeito de Deus na terra. Porque Deus é comunidade. Porque Deus vive comunidade. Porque Deus é comunidade. Portanto, o sinal mais perfeito de Deus na terra é a comunidade cristã, que vive a partir do princípio fundamental da Trindade, que é o amor, que é o Espírito Santo, que nos foi dado. Para que a gente reproduza em nossas relações, para que a gente reproduza no nosso dia a dia aquilo que a comunidade Trindade é. E se a comunidade Trindade, se Deus Trindade é feliz e é feliz porque é amor, então nós cristãos, ao vivermos a comunidade cristã, a semelhança da Trindade, nós também seremos felizes. Porque é isso que Deus quer para nós. Portanto, não é um meio, é o fim. Não se entende o projeto de evangelização, a experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência de Pentecostes, se não terminar em comunidade cristã. Se não terminar em comunidade. Vejam, hoje nós estamos passando uma crise econômica terrível. O Brasil está vivendo um momento terrível. O planejamento econômico, a crise mundial e vários outros fatores nos levaram a uma situação econômica terrível. Desemprego, 12 milhões de desemprego, inflação subindo, gêneros alimentícios subindo, pessoas que estão com dificuldades de manter a casa, preço de condução subindo, gasolina. A gente fica falando assim, poxa vida, e esses dias eu estava reclamando um pouco da vida lá na comunidade, e aí o Geraldo, que é o nosso coordenador de missão, e ele é muito engraçado, ele é meio roceiro, aliás, ele mora na roça mesmo, é muito simples e muito sábio ao mesmo tempo, e eu estava falando um pouco das dificuldades, porque os doadores estão com dificuldade de ajudar a manter a comunidade, reclamando um pouco da vida. E ele falou assim para mim, Tatá, nós devemos dar graças a Deus por essa dificuldade. Eu assim, por que nós temos que dar graças a Deus por essa dificuldade, Geraldo? Eu assim, porque quando nós estamos nessa crise, é a oportunidade que nós temos de manifestar mais claramente nosso amor um pelo outro. É hora de nós partilharmos o pouco que temos. É hora de nos aproximar daquele que nada tem, ou aquele que tem menos por causa da crise econômica. É uma ótima oportunidade para nós vivermos o dom que nós recebemos, que é o amor de Deus em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Será que nós vamos aproveitar esse momento? Será que nós vamos tirar desse momento a graça de viver mais felizes, porque somos capazes de doar e nos doar? Esse é o grande desafio cristão. Nessa sociedade materialista, nessa sociedade hedonista, nessa sociedade que não pensa nessas coisas, é uma ótima oportunidade nós, os cristãos, fazermos diferente. Porque Deus nos capacitou para isso. Nos deu um mandamento que é a realização de nossa vocação. E esse mandamento é possível, porque o Espírito Santo nos foi dado. E nos foi dado a partir de Pentecostes, que foi derramado abundantemente em nosso coração, para que vivêssemos como comunidade cristã, para que vivêssemos esse amor mútuo, esse amar um ao outro, semelhante ao amor que Deus tem por nós. Por isso Deus colocou essa pessoa aí do seu lado, para que possa existir amor entre vocês, entre nós, e dessa maneira a comunidade cristã ser constituída e dessa maneira nós sermos felizes. Agradeço mais uma vez a pessoa que está do seu lado. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado por você estar aí. Porque o amor de Deus vai estar presente na sociedade, vai estar presente no mundo, o dia que nós cristãos formos verdadeiramente uma comunidade cristã, que é resultado do projeto de Deus. Uma comunidade unida, fraterna, cujo sinal principal é a Eucaristia, mas também é a fé comum que professamos, é a convivência fraterna, e, sobretudo, a comunhão daquilo pouco que nós temos e que podemos fazer, para que não existam necessitados entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar.
Glória a Deus. Muito interessante, né, irmãos? Citação que o nosso irmão fez, Tatá. Tertuliano, esse homem que deu esse testemunho dos primeiros cristãos, todos nós sabemos pelo livro dos Atos dos Apóstolos e pela história dos primeiros cristãos que as manifestações do Espírito eram abundantes. Línguas, milagres, todo tipo de curas, pessoas eram libertas do demônio. Curas, milagres, coisas extraordinárias. E Tertuliano, quando olha os cristãos, ele não diz assim: vede como eles falam em línguas, vede como eles operam milagres, vede como há coisas extraordinárias no meio deles. O que toca o coração daquele homem e ele dá testemunho e os pagãos se comoviam, era olhar para os cristãos e ver como eles se amavam. Se amavam profundamente. Toca muito o nosso coração quando nós nos percebemos devedores, porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Esse é o momento de nós entendermos, amados irmãos e irmãs, e rezarmos por isso. Rezarmos hoje, porque eu preciso começar a ser dom na vida do meu irmão. Eu queria convidar você a um gesto simples. Pegue na mão da pessoa que está na sua direita e na sua esquerda. Vamos ficar assim mesmo. Isso. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Segure firme a mão do seu irmão. Esse é o projeto de Deus. Que nós sejamos unidos, juntos. Que quando você esteja fraco, a mão de um irmão seja a mão ensanguentada de Jesus a te levantar. Que quando você esteja necessitado de cura, a mão ensanguentada de Jesus, por meio de um irmão, ministre a cura sobre você. Essa, veja bem, irmãos, é a essência das manifestações carismáticas. Elas se dão na comunidade cristã. A uns o Espírito dá, a outros, e quando nós nos juntamos, há uma edificação. Veja bem, irmão, é para isso. Não dá para ser cristão sozinho. A primeira coisa que o demônio faz, e eu quero denunciar nessa noite, quando ele quer derrubar você, sabe o que ele é? Sabe o que ele faz? Ele tira você da comunidade. Ele afasta você dos irmãos. Pode perceber, quando você começa a ficar mal, qual é a tendência do ser humano? Se isolar. Não quer falar com esposo, não quer falar com esposa, não quer falar com filhos, não quer falar com vizinho. Todos os animais fazem o contrário. Quando se sentem ameaçados, correm para o bando. O ser humano é o único que, quando se sente ameaçado, se isola. E quanto mais isolados, mais somos pisoteados pelo mal. Quanto mais unidos, mais fortalecidos em Cristo nós somos. Nós vamos ministrar essa canção e vamos pedir ao Espírito Santo que converta nosso coração e nos reconcilie com Deus e com o outro, com o nosso irmão. Você não pode terminar esse seminário de vida no Espírito e voltar a ser exatamente como você era. Você precisa ser agora edificação na vida da comunidade. Voltar aos seus irmãos e irmãs. Diga para a pessoa com quem você está segurando a mão, diga: eu preciso de você, meu irmão.
Você é precioso para mim. O Senhor nos deu um novo coração. E nós queremos que isso se manifeste. Nós vamos cantar isso. Recebi um novo coração do Pai. Espírito Santo, realiza essa verdade em nós. Espírito Santo, a palavra nos diz: o amor foi derramado em nossos corações porque Tu és Deus, estás em nós. E nós recebemos um novo coração. Cantemos. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração regenerado. Coração transformado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Canta para o teu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Levanta a mão do teu irmão. Somos corpo. Somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, vivendo em uma família, amor, uma família, sem qualquer falsidade, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo a expressando verdade, a glória do Senhor, expressando a glória uma do família, Senhor, uma vivendo família, um compromisso, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Do grande Canta por irmão, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, querido. Precioso és para mim. Precioso és para mim. Eu preciso de Ti. Canta com força. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos rezar juntos, de mãos dadas uns com os outros. Solta a sua voz e comece a rezar com suas palavras, pedindo: Senhor, nós queremos hoje, Jesus, pedir a graça de sermos verdadeiramente igreja. Que os teus olhos possam se voltar e encontrar uma verdadeira igreja, Jesus. De irmãos e irmãs que se perdoam, de irmãos e irmãs que edificam uns aos outros, que se abrem uns aos outros. Senhor, que nós possamos sair de nosso egoísmo. Senhor, que nós possamos sair, Jesus, de toda esta preguiça, Jesus, dessa cultura, Jesus, que nos deixa acorrentados em nós mesmos. Abre, Jesus, os nossos olhos para que possamos perceber a necessidade do irmão, que nós possamos nos edificar uns aos outros. Senhor, nós pedimos, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos de verdade ser bênção um na vida do outro, que nós possamos, Jesus, expressar para o mundo que em Valinhos há filhos e filhas de Deus autênticos. Jesus, que nós possamos ser sal na terra, luz no mundo, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Senhor, que nossa bondade seja conhecida de toda a terra. Nós pedimos isso hoje, Jesus. Ministra, Senhor, esta verdade pregada aqui aos nossos corações. Converte-nos a Ti e converte-nos uns aos outros. Vem, Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós. Eu quero convidar você a rezar pela pessoa que está segurando a sua mão. Ministre sobre ela a bênção. Você não sabe como está a família dessa pessoa, você não sabe como está o casamento dessa pessoa, você não sabe como está as necessidades
necessidades físicas, espirituais, a saúde, mas como igreja, nós vamos ministrar a bênção um na vida do outro, a autoridade nessa oração. Senhor, nós queremos ministrar na vida dos nossos irmãos e irmãs, esse irmão que segura a sua mão, que ora com você, que ele seja abençoado agora. Nós rezamos como igreja, Jesus. Senhor, há pessoas aqui passando dificuldades, e nós queremos pedir, quebra nosso coração para que nós possamos ir ao encontro da tua bênção, mas que eu seja a bênção desse irmão, que eu abra meu coração para as necessidades desse irmão. Senhor Jesus, dá-nos uma igreja generosa, que nós sejamos, Jesus, essa igreja generosa. Quebra nossos corações, reconcilia-nos uns com os outros, Jesus. Nós pedimos, Deus, de todo o coração. Senhor, o inimigo tem ceifado, tem derrubado, Jesus, a comunidade por meio do egoísmo. Senhor, os grupos de oração de nossa cidade estão minguados, mas nós queremos pedir o renovo do teu Espírito. Nós queremos pedir o novo vinho, Jesus, e para isso nós queremos ser odres novos, uma nova postura diante dos irmãos, uma nova postura. Jesus, nós pedimos, converte-nos, Senhor, converte-nos, Jesus. Derrama teu Espírito, Senhor. Nós pedimos o Espírito Santo. Comece a dizer: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Solte a mão do seu irmão, eleve os seus braços. Vem, Espírito Santo. Comece a dizer: eu quero, enche-me, me dá desse vinho novo. Eu quero ser um odre novo, Jesus. Peça: vem, Espírito Santo. Eleve a sua voz, eleve o seu coração. Eu quero essa conversão, essa vida nova. Vem, Espírito do vivo Deus. Nós pedimos, nós clamamos, nós desejamos, nós ansiamos a tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, solte a sua voz, ore a Deus. Vem, Espírito Santo. Nós pedimos como igreja, Jesus, derrama teu Santo Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da igreja. Eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Amém? Eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Irmãos, eu me recordo de momentos nos quais eu estava no chão, e Deus usou de irmãos para me buscar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos relacionamos com os outros enquanto eles nos têm algo para oferecer, não por aquilo que a pessoa é, mas pelo que ela tem. Se ela é pregadora, se ele é pregador, se ele é aí, né? Mas a partir do momento que esse irmão deixa de ser o benefício, quantos de nós somos abandonados? É chegado o momento de nós começarmos a nos amar.
Mesmo que você ache que essa pessoa não seja, entre aspas, merecedora, como o Tatá dizia. O grande anúncio do Evangelho foi justamente esse: que Ele nos amou de graça. De graça. Você vai amar o irmão e nós vamos nos dar aos outros de graça. Não porque ele é bom, mas é porque é meu irmão. Que seria de nossa vida sem irmãos e irmãs? Jesus, converte o nosso coração. Ah, Senhor, essa palavra precisa ser ruminada nos nossos corações. Nós precisamos de uma conversão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nos sentar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tem alguns avisos e coisas. O primeiro grande aviso que eu queria dar é o seguinte: pela graça de Deus, nós estamos já quase chegando no final do nosso seminário. Segunda-feira é o último encontro. É uma pena, de verdade, né? Mas não é o último, é apenas o primeiro desse ano. Nós vamos ter muito mais, pela graça de Deus, né? Tanto no coração do padre quanto no coração da irmã. Isso já é algo que eles têm manifestado, o desejo de que a gente dê continuidade. Isso é maravilhoso, né? Que coisa boa. Pela graça de Deus, nós fizemos este seminário, estamos chegando ao fim, e vocês puderam perceber que ele foi totalmente gratuito. Não houve nenhum tipo de cobranças e nem nada. E isso foi algo determinado pela irmã e pelo padre. Né? Houve um desejo de gratuidade, de oferecer. E nós não fizemos alarde. Você pode ver que esse seminário não foi anunciado em TV, não foi anunciado em nada. Vieram aqueles que o Senhor havia separado para estar aqui. Mas eu hoje queria fazer um pedido a vocês. Nós temos aqui na Associação do Senhor Jesus um diário espiritual, que é o diário das mãos ensanguentadas de Jesus. E eu queria pedir, realmente sem nenhum compromisso, eu só faço esse apelo a vocês. Esse diário, ele está custando agora o preço de R$10. R$10. Ele está bem barato. E eu queria pedir essa contribuição, se você já tem, que você pudesse adquirir para presentear alguém, né? E explicar para essa pessoa o que é um diário espiritual, né? Não é uma agenda, é um diário espiritual. É onde você faz, ali tem leituras, você faz as leituras e faz uma lectio divina, uma leitura espiritual, e anota aquilo que Deus está falando. A coisa mais gostosa que tem é quando a gente revisita os nossos diários espirituais e lembra aquilo que Deus nos fala. Como é bom viver debaixo de promessas. E como é bom quando as promessas são de Deus. Aí, né, porque Ele cumpre o que diz. Então eu queria fazer esse apelo, né, que vocês pudessem, terminando aqui, aqueles que podem, que pudessem se dirigir à livraria e adquirir esse diário, né? Tem no balcão, irmã? Exato. Mas se não tiver ali, vocês podem se dirigir até a livraria também, né? E aqueles que já têm, que pudessem presentear alguém. É um gesto concreto que nem o padre nem a irmã estão solicitando, mas eu queria pedir, porque eu acho que é um modo de nós abençoarmos essa obra que tem possibilitado esse momento para nós. Amém? Eu só queria dar avisos bem breves. Para falar de comunidade, nada melhor do que você ir ao livro que conta a respeito
da comunidade cristã? É os Atos dos Apóstolos. Quem nunca teve a oportunidade de ler o livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o último, primeiro, você precisa saber que é um livro razoavelmente pequeno. Segundo, é um livro que muda a fé da gente, que nos dá uns tapas na cara também, mas que nos anima. Então eu queria convidar você essa semana a se debruçar na leitura de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 até o final. Né? Vai lendo com calma. Ah, mas eu não consegui terminar. Não tem problema, né? Ninguém vai te dar um tiro por causa disso. Mas, com tranquilidade, vai lendo. Vai ser enriquecedor. Que mais aí, Bá? 2 perguntas para essa semana. Deixa eu ler a pergunta aqui. Como está a minha convivência com os meus parentes? Eu estava rezando e Deus me pediu para colocar esse negócio aí. Eu coloquei. Que tem gente que faz um tempão que não fala com pai, com mãe, com irmão, com irmã, com vô, com vó, né, com primo. E Deus está falando assim, meu irmão, mas você vai tanto na igreja e as pessoas do seu sangue você deixa de lado? Então, te pergunta diante de Deus e tenta fazer alguma coisa concreta. E a segunda questão, eu me sinto na igreja como se eu fosse membro de uma família? As pessoas que participam comigo do meu grupo de oração, minha paróquia, eu me sinto família? A segunda questão é, o que eu faço para ser família? Ou eu jogo? Não, eu não sou porque a culpa é dos outros. O que você faz para isso mudar? Amém? Por último, a leitura orante da Bíblia, que essa semana vai ser com Atos dos Apóstolos, a anotação, né? Anote aquilo que o Senhor te falar e não deixe de fazer também a dezena do terço para se unir a Nossa Senhora e buscar a comunhão eucarística. Amém? Vamos ficar em pé. Nós estivemos aqui reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não saia daqui, você dá um abraço nesse irmão que está perto de você, desejando a paz. Civilização do amor. Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir esta cidade.